O TV Olhar Direto está aqui com Mary Mendes. Eu tive muito prazer em conhecer esta pessoa, né? Essa autarquia, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua pessoa. Bom, eu sou Mari Mendes, sou escritora, palestrante, e, meu Deus do céu, política, né? CEO da Edição Extraordinária, que é uma linha exclusiva de perfumes com 5 fragrâncias num amadeirado, adocicado masculino e feminino e com a grande novidade do unissex. Também difusores e aromatizantes ambientais, os produtos são maravilhosos. Tem todo um trabalho voltado para a sustentabilidade, um apoio com a reciclagem, onde a gente faz um trabalho único, exclusivo, com grandes parcerias de empresas. Ela é uma escritora e eu gostaria de ouvir você falar sobre os livros que você já escreveu, que está para escrever, né? Isso mesmo, é uma esteira, né, porque a minha vida inteira foi de muita busca, né, isso e hoje tem um sentido para tudo isso. Então, voltando, né, falar do livro sobre o Superando os Seus Maiores Medos, que é a minha mentoria. Hoje, esse método que é aprovado pela neurociência, pela neuroplasticidade e aprovado pelo IBFT, e eu decidi trazer o Superando os Seus Maiores Medos no livro, porque eu entendi que esse livro vai poder entrar em muitas casas que eu não vou poder entrar. E através desse livro, as pessoas vão chegar até mim e até mesmo tratar ali o seu problema quando um método a gente trata, eu trato dentro do meu método Superando os Seus Maiores Medos, desde o momento da concepção, da gestação, do parto, período da amamentação, do 0 ano até a idade atual. Eu ia lhe perguntar isso, da onde partiu superando seus maiores medos, se foi algo tem a ver com você, você teve um medo e tal. Exatamente, onde aqui no livro eu falo sobre as origens do medo, a fisiologia do medo e sobre o que é o medo. Então, assim, é um livro muito rico, foram 2 anos estudando sobre o medo, me especializei sobre o medo, para entender o que acontecia comigo, porque eu vivi um medo paralisante, e esse medo foi que me levou às crises de pânicos, né, a depressão suicida, gerado por um medo. E então eu precisava entender o que acontecia. Então eu descobri dentro desse estudo, dessa busca, sobre as origens do medo e a fisiologia do medo. Existe, né, o medo adquirido e o medo transferido. O medo adquirido é aquele que a gente adquire ao longo da nossa vida. Por exemplo, eu tenho medo de assalto, porque eu fui assaltada, então eu adquiri esse medo. E existe o medo transferido, que vem dos nossos pais, pares, professores e da sociedade, né? Que a gente adquire esse medo, a gente é transferido esse medo. E existe o medo que é da minha mãe, que no processo da gestação, da concepção começa. No período da concepção ali, será que essa mulher, ela queria aquele ato naquele momento, queria a gravidez, aquela criança que foi gerada. Qual foi o medo que ela teve ao receber a notícia que estava grávida? Como é que ela passou esses 9 meses de gestação? Porque toda reação, emoção e sensação da mãe é transferido para a criança ainda aqui. Então a criança ela já nasce com medo transferido que vem da mãe e que a mãe traz da mãe dela, que seria a avó, e da bisavó. Então, é o medo transferido. E aí, esse medo, ele só começa a se manifestar na vida nossa, que é o segundo espírito, é o espírito secundário que a gente recebe, é o do medo, que começa a ser desenvolvido a partir dos 2 anos de idade. Então, a partir daí é que a gente começa a identificar os medos. Existe o medo útil e o medo paralisante. O medo útil, que é o medo que nos livra do perigo. Opa, não atravessa a rua porque você pode ser atropelado. Aqui é um fogo, eu não vou pegar porque eu me queimo. Então, e entre outros, são só exemplos mais claros para que as pessoas entendam melhor, né? Que dá até para escrever um livro já, né? Aprenda entrevistando. É com a senhora.
que você aprende aqui na entrevista, você aprende ouvindo ela falar e tudo, e você aprende muito ouvindo, e ainda mais uma pessoa interessante como Mary Mendes. Mary, me diga uma coisa, até chegar o seu foco maior, que é os livros, né? Você partiu da onde? Da psicoterapeuta, da atriz, modelo e outras coisas mais para chegar ao livro? Na verdade, começou com a parapsicologia, né, com a psicologia tudo foi quando eu decidi, descobrir o que acontecia comigo, com todo esse processo que eu passei dos 20 anos de depressão. E como no começo não se falava sobre depressão, então era algo que não se sabia o que que era. E eu como cristã, né, isso é umas coisas quem me acompanha nas lives, nas entrevistas, nas minhas mentorias e palestras, né, ouve muito eu falar sobre isso, porque como cristã eu tive muitos desafios. Por quê? Não se falava sobre depressão, e é uma coisa que eu vou até levantar aqui uma polêmica, mas é preciso sim falar, porque quando eu ia à igreja, as pessoas achavam que eu estava manifestada e que crente não tem depressão, e que depressão era coisa do, vamos lá, do diabo, né? É polêmico falar isso, mas é preciso falar sim, porque nas igrejas existem pessoas com depressão e a depressão, ela é uma doença sim que precisa ser olhada, que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. E eu vim de uma crença religiosa e uma das piores que eu precisei alistar na minha vida foi a crença religiosa, foi entender sobre o que era Deus na minha vida, o meu propósito, o meu chamado, a minha missão. E isso, quando eu ia para a igreja que eu estava doente, as pessoas achavam que eu estava manifestada. E aí chegou um tempo que eu já me recuei, eu já não conseguia mais ir à igreja e eu ficava dentro de casa. Então, aquele vazio, aquela tristeza, aquela dor que eu não me encontrava, que não tinha nome para aquele sentimento, ele só aumentava. Ele só aumentava. E foi daí que eu comecei a buscar a autoajuda e conhecer o que acontecia comigo. Foi que veio toda essa formação, e daí, quando eu me formei, que eu entendi que eu me libertei dos meus medos, do medo paralisante, que eu entendi o que era o medo útil, o que era o medo paralisante, o que era o medo adquirido e o medo transferido. E como se a gente aprende só por duas maneiras de aprendizado, ou por um forte impacto emocional, ou pela repetição. Então, quando eu fiz esse alinhamento que eu entendi, eu me libertei. Eu disse: agora eu vou escrever a minha história. Foi quando eu decidi escrever a minha história de resiliência e superação. Mulher Extraordinária, uma história linda que eu conto sobre a minha história, como foi sair de uma depressão suicida e chegar à alta performance da inteligência emocional. Me tornei uma best-seller, né, em 48 países, com uma edição especial. Best-seller em 48 países, com resiliência e superação. E eu entendi, foi um susto, porque quando eu decidi escrever meu livro, sinceramente, eu não imaginava que seria uma best-seller em 48 países. Foi uma surpresa muito grande. Eu entendi o quanto que essas mulheres se identificaram comigo e quanto eu poderia ajudar essas mulheres. Eu falei: agora, então eu preciso continuar, porque até porque, na verdade, a escrita já fazia parte da minha vida desde criança. Eu já gostava de escrever. Tudo que eu via na rua, frases, né? Eu gostava de escrever. Tudo que você me falasse que eu achava interessante, eu ia pesquisar, eu buscava. É tanto que na minha família eu era tirada como a encrenqueira, porque se você me falasse algo e não fosse convincente para mim, eu ia debater aquele assunto, eu ia discutir aquele assunto, eu ia pesquisar. Tanto que a minha mãe e meus irmãos diziam: chega com esse assunto, mas para mim não chega, porque não estava claro para mim. Então eu sempre gostei de estudar. E aí eu disse: não, eu tenho que levar isso para mais pessoas, porque eu entendo que eu não vou conseguir chegar na casa de todo mundo, eu não vou conseguir, meu braço é muito pequeno para alcançar tantas mulheres que passaram, passam e estão passando por essa situação de depressão, por esse momento, por essa autoajuda. E eu disse: então, através do meu livro, eu vou conseguir alcançar essas mulheres, elas vão saber da minha história, né? Para lembrar
ela também é cuidadora de autistas, certo? Ela mexe com essa área também, uma área das mais importantes, uma área das que mais está sendo vista com bons olhos no Brasil. É verdade. E tem novidade chegando dia 22 de agosto, na Assembleia Legislativa em São Paulo, lá no Auditório Kubayashi, o lançamento do meu novo livro, que é O Coração que se Monta: Os Segredos na Comunicação do Autismo, com uma cartilha totalmente instrucional que eu estou trazendo exatamente para os pais em casa, uma apostila clara com uma abordagem única, onde vai ajudar essa mãe se comunicar com o seu filho, os professores, porque hoje, assim, um dos meus propósitos é fazer com que esse livro, Os Segredos na Comunicação do Autismo, chegue a todas as escolas municipais e estadual, para que as professoras, os educadores tenham esse acesso de se comunicar com o autista, trazendo essa abordagem da comunicação, trazendo que cada autista é único, mesmo que hoje nós temos aí o nível 1, 2 e 3, né, o leve, o severo e o moderado, mas isso ainda é muito pouco, ainda não se fala claramente como não se falava antes da depressão, claro, né, do diagnóstico. Então hoje há uma confusão de linguagens, de falas, ainda há abordagens incompletas, que isso traz mais confusões, principalmente para as mães, na hora de receber o diagnóstico, sabe? Então, eu pensei, porque hoje eu sou mãe de um autista, então eu sei o que foi quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. E por que eu fui buscar esse conhecimento? Lembra lá no início eu disse que tudo que me falavam, que me chamava atenção, eu ia buscar, eu pesquisava, e eu não sabia me comunicar com meu filho. E eu ficava nervosa, eu gritava com ele, eu não tinha paciência. E a minha filha mais velha, de 26 anos, que conseguia se comunicar com ele, e eu não entendia por que ela conseguia e eu não. E eu não sabia direcionar a palavra para ele, e ele ficava me olhando, olhando para cima, me encarava. Depois de um tempo que ele ia processar aquela mensagem que eu tinha falado para fazer, mas aí eu já tinha perdido a paciência. Eu já tinha xingado, esse menino é retardado, esse menino deve ser doente, para de me olhar, então eu não entendia. E depois, quando eu decidi buscar esse conhecimento para saber o que era autismo, como me comunicar com meu filho, eu disse: eu vou ajudar outras mães. Aí escrevi a apostila Os Segredos na Comunicação do Autismo. E eu ia em cada escola e dizia: olha, eu escrevi essa apostila porque eu tenho um filho autista, eu sei que aqui na escola tem mães que precisam conhecer isso. E aí fui, e agora eu decidi escrever o livro, porque eu entendi que, assim como Superando Seus Maiores Medos chegou a 2.700 pessoas, eu tenho certeza que Os Segredos na Comunicação do Autismo vai chegar muito mais, e eu quero trazer esse livro para as secretarias de ensino do estadual e municipal, para poder ajudar as professoras na escola, porque é uma demanda muito grande. Eu não quero causar polêmica aqui, mas, né, é claro que existe uma hierarquia, né? E que colocar essa criança autista dentro de uma sala de aula com outras crianças e dizer que isso é inclusão não é verdade, né? Mas eu não quero discutir esse tema aqui, vamos deixar para um outro momento, uma outra oportunidade. Gente, conversar com Mary, cada pergunta o relógio dá uma volta, assim, ó. Mary, muito agradecido. E você receba do TV Olhar Direto, sempre o TV Olhar Direto deixa essas 3 palavras aos nossos entrevistados: felicidades, felicidades e felicidades. Gratidão, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre, né, todo esse meu trabalho, que é um orgulho muito grande. Eu já me coloco à disposição tanto do olhar, né, da TV direto, quanto do nosso público,
qualquer informação, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Será um prazer muito grande estar com vocês, atendendo as necessidades, explicando, ajudando, falando sobre o Instituto Mari Mendes dos Pés de Lama aos Saltos Finos. Lá eu tenho muitos projetos sociais voltado para a mulher, para a escrita, para o Remar para a Vida, um projeto para adolescentes. E, meu Deus do céu, é muita coisa. Vou ter que voltar outro dia. Muito obrigada mesmo. Olha, não desista dos seus sonhos. Acredite sempre em você e tenha uma fé decidida para que nada e ninguém tire do teu caminho aquilo que Deus colocou.